Oi, pessoal, bom dia. A gente vai dar início ao webinar, tá? Vou me apresentar, eu sou o Bruno, sou hoje responsável pela área de cloud da TOTVS, né? Então a gente vai falar um pouco sobre como a TOTVS pode apoiar vocês, né, os clientes, na migração de nuvem, né, de uma forma segura, com benefícios, ganhos financeiros, né, redução de custos. Tá legal? A gente vai só aguardar uns minutinhos para todo mundo entrar para a gente poder iniciar. Estou aqui também com o Arnaldo, tá? Então, Arnaldo, fica à vontade também Olá, de se apresentar. bom dia, gente. Meu nome é Arnaldo, eu faço parte aí da equipe de gestão da Torre de Saúde e a gente trouxe esse tema que acho que é muito relevante para o nosso dia, né, que a gente está passando ali, que é a questão de cloudificação, segurança de dados, nuvem. Então, é uma tecnologia que a TOTVS tem, que é um grande diferencial ali com relação ao mercado. Então, eu espero que a gente tenha um excelente webinar. A gente dá só mais uns 2 minutinhos, tá, Arnaldo? A gente já... Aí, Thiago, se você puder avisar se o pessoal está entrando ainda. Eu vou avisando para vocês aqui. Beleza. Vou esperar mais uns minutinhos mesmo. Bruno e Arnaldo, tem um pessoal entrando, mas acho que a gente já pode começar já, viu? Tá legal, já deu uns 5 minutinhos, né? Isso. Vai iniciando aqui. Vai iniciar enquanto o restante se conecta. Bom, pessoal, trazer um pouco sobre a agenda de hoje, tá? Então, a gente vai abordar, falar um pouco sobre o mercado de cloud em 2020, né? Então, como foi o comportamento, né, das empresas, né, no ano passado, principalmente por conta da crise, né? A gente viu que a aceleração da tomada de decisão para migrar para a cloud, ela foi
foi feita de uma forma mais rápida, né? Então as empresas estavam pensando isso em longo prazo, acabou encurtando esse período já para ter essa opção de ter a segurança, né, de rodar com a sua aplicação em nuvem, a possibilidade também de os seus usuários, né, acessarem de qualquer lugar de maneira segura. A gente vai falar sobre redução de custos, né, de forma inteligente. Então, também como você reduzir custos, mas mantendo o seu ambiente seguro, com qualidade, né, tendo desempenho. Segurança da informação, tá? Principalmente também em tempos de trabalho remoto, né? Mas não só isso, né? A gente vai abordar também tópicos sobre LGPD, como que também a TOTVS consegue apoiar os clientes, né, na questão de segurança com a migração para a nossa nuvem. E uma recapitulação geral ali no final, a gente vai falar um pouco sobre, né, refrescar um pouco sobre esses assuntos que a gente abordou, né, fazer um apanhado geral. E aí também vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas, né? Quem tiver dúvida, vai mandando no chat. A gente vai deixar depois no final mais uns 5, 10 minutinhos ali também um espaço para a gente fazer um bate-papo, tá? Então, quem tiver dúvida, pode ficar à vontade para já ir mandando e no final a gente vai tirar todas essas dúvidas, né? E espero que a gente consiga esclarecer tudo aí. Bom, então vamos lá. Falando um pouco, né, sobre como foi o cenário em 2020. Né? A gente viu muitas empresas tendo que fazer ir para o formato de trabalho remoto, né? Então essa questão de se adaptar a essa nova realidade trouxe alguns pontos, né, alguns alertas, por exemplo, como deixar isso de uma forma segura, né? Eu vou liberar os usuários acessarem de qualquer lugar, mas isso tem que ser feito de uma maneira que eu garanta a segurança das minhas informações, né? Como fazer isso, né? De forma ágil, rápida e também segura. Então, a nuvem veio também como uma solução para esse cenário, né? Então, a gente viu ano passado o crescimento de cloud, né? Principalmente dos clientes que utilizam TOTVS, de uma forma muito grande, né? Muitas empresas buscando essa tomada de migração para a nuvem para poder também, né? Uma que consegue liberar a carga de trabalho ali do seu time de TI, né? Que muitas vezes está sobrecarregado, cuidando do RP. Então, a gente consegue liberar esse tempo ali para ele conseguir pensar no negócio, né? Em melhorias para a sua solução, reduzir custos. Então, foi algo que ano passado a gente viu bastante. Então, as empresas tiveram uma redução média ali de custos em 21% migrando para a nuvem. Então, isso numa média assim, geral, né? A gente vai abordar mais para frente, especificamente de TOTVS, né? Qual seria essa previsibilidade de redução, e a gente consegue depois também fazer um estudo, né, caso a caso, com o cenário de vocês especificamente. E um crescimento de nuvem na ordem de 40%, né, em toda a América Latina no último ano. Então, isso mostra realmente aquela curva de ascensão, né, o crescimento do adoção de nuvem, que está se tornando uma realidade cada vez maior, né? Então, às vezes as empresas tinham um certo receio, né? Estavam esperando um pouco mais. Agora o pessoal já viu que é o caminho, né? E é para onde eles estão indo. Tá bom? Bom, a gente falou também de 2020, né? E agora o que a gente espera para 2021? Né? Qual é o cenário? Ainda a gente está passando aqui por alguns cenários de incertezas, né? A gente vê que a pandemia ainda está forte, né? A questão da economia, né? A gente está sofrendo, né? Um cenário que a gente está ainda com um pouco ali de turbulência. A gente sabe que tem a previsão, né? O plano de vacinação que está acontecendo, né? E com isso a gente espera a melhoria desse cenário, né? Que as empresas consigam retomar as atividades. Então isso a gente prevê ali para um futuro, né? Talvez lá para o final do ano. E com isso o mercado de trabalho volte a reaquecer, né? Então a gente tem itens também de readaptação de rotinas, né? A gente, principalmente eu, Arnaldo, aqui, por exemplo, a TOTVS, praticamente toda trabalhando de forma remota, tá? Então isso já é uma realidade aqui para a gente, né? Já praticamente aí um ano que a gente está nesse modelo. A parte de segurança da informação, né? A gente sabe que a LGPD entrou em vigor e no final do ano ela passa a valer as multas e sanções. Então esse é um item também que as empresas estão se preocupando agora, né? Porque é um período ali de adaptação e a partir do final do ano já passa a valer, então as empresas já ficam ali né, à disposição ali com algum tipo de vazamento, algum incidente que possa acontecer, já vai ter o órgão regulador que pode aplicar multas dependendo do cenário. E a retomada dos negócios, né, que é um item que a gente prevê já
talvez para o próximo ano, um reaquecimento da economia e que as coisas voltem à sua normalidade. Então, esse é mais ou menos o cenário aqui. É claro que também isso são previsões, né? A gente tem que ver como que as coisas vão evoluir. Bom, e aí como os clientes podem se preparar para isso, né? Então, a gente já vai aqui falar principalmente, né, agora focado no cenário aqui da TOTVS, quais os diferenciais que a TOTVS fornece na sua nuvem para poder ajudar os clientes, né, e fazer com que eles consigam se manter e continuar crescendo, né, e mantendo o seu ambiente seguro. Primeiro é trazer uma experiência SaaS. A gente não trabalha especificamente com modelo SaaS, né? Hoje cada cliente vai ter a sua aplicação rodando aqui na sua versão específica, com seus desenvolvimentos, nas suas customizações. Então, os clientes têm autonomia, né? Cada um tem o seu ambiente exclusivo, dedicado. Então, a gente chama de experiência SaaS. Por quê? Porque você vai ter um suporte que ele é unificado, né? Integrado entre os times. Então, tanto o suporte de cloud, que é 24/7, quanto o suporte de produto, eles se conversam. Então, o cliente ganha essa segurança também de não ter aquele problema, ver com a infra, não, ver com o produto. Você vai ter a TOTVS sendo responsável por esses problemas e trazer essas soluções. Então, essa é uma segurança também. A gente consegue também criar integrações, né, ou manter as integrações que vocês já utilizam e de uma maneira segura, então integrações com outras aplicações, né, sejam elas via web service ou via banco de dados, isso é possível na nossa nuvem e também a gente consegue entregar isso de uma forma segura, né, a gente vai analisar e entender como implantar isso na nossa nuvem, ter um preço competitivo, tá? Então com isso o que a gente entrega de diferencial? Licenciamento de Oracle e SQL, tá? com os times de DBAs já inclusos também para fazer essa gestão. Tá? Aqui até um ponto de ressalva, é que o único licenciamento que não está incluso é a licença do Progress User, tá? Essa vocês já trazem, né, as licenças que você já tem hoje com a Progress. Agora, os outros licenciamentos de sistema operacional, se utilizar banco Oracle ou SQL, as licenças já são embarcadas na nossa oferta. Tá? Então, com isso, a gente consegue também trazer uma redução de custos, né? A gente vai mais para frente explorar esse item, mas é também um dos nossos grandes diferenciais. Bom, dando continuidade aqui nos diferenciais, né, a gente vai abordar aqui os modelos, né, de negócio, né, de serviço. Então, hoje, eu acredito que a grande maioria de vocês esteja aí na primeira coluna, que é o modelo on-premise. Então, o que é esse modelo? É quando o cliente tem a instalação local, né? Ele tem ali os seus servidores, então ele vai fazer a gestão de toda a camada de infra, né? Cuidar de servidor, no break, a parte de climatização, né? Ar-condicionado, cuida dos backups, tá? Então, não só fazer o backup, mas onde você está guardando essas informações, né? Você tem esse backup guardado em outra localidade, ele replica para alguma nuvem. Então, ter essa segurança também de você, quando precisar dessas informações, né, desse backup, você saber que a informação está íntegra, né, está num local que você pode restaurar. Monitorar esse ambiente, né, cuidar do sistema operacional e da segurança. Tá? Então, esse é um item também, principalmente quando a gente fala do modelo on-premise, que ele é bem crítico. Tá? Então, hoje a gente sabe que segurança não é só você ter um firewall e um antivírus, né, vai muito além disso. Principalmente com a LGPD, né, você ter a garantia que essas informações estão íntegras, né? A gente recebe hoje também muito contato de cliente querendo vir para a nuvem, que sofreu algum tipo de ataque, então ele perdeu a informação, e aí acende o alerta, né, que ele viu que já estava na hora dele migrar para a nuvem para ter mais segurança, e também cuidar do banco de dados e a aplicação, né? A gente sabe que isso tem um peso, né, tanto de esforço ali de mão de obra como de gastos mesmo, né? Então, algumas empresas têm, por exemplo, consultorias que cuidam do ambiente. Então, tudo isso são gastos para você manter a sua aplicação funcionando. Já o modelo IaaS, que é a coluna do meio, são as nuvens de mercado, né? Então, ou os data centers, né? Alguns players que oferecem o serviço de hospedagem. Então, o que eles entregam? A camada de infraestrutura. Eles vão oferecer os servidores, né? A parte de virtualização, storage e redes, e o cliente ainda faz a gestão de outros itens, né? Você pode, por exemplo, contratar um serviço de backup, contratar licença de banco, mas você ainda vai fazer a gestão desses itens, né? Principalmente da aplicação TOTVS, que aí a gente vai, praticamente não vai ter esse serviço aí no mercado, né? Isso
é algo que só a TOTVS entrega, né? Por a gente conhecer a aplicação, né? A gente que desenvolve, a gente consegue trazer e oferecer esse serviço para vocês. E o que o modelo da TOTVS oferece, né? Que é a última coluna aqui, é uma gestão completa, né? Então a gente vai cuidar da sua aplicação, precisa atualizar, vocês só abrem uma solicitação para o nosso time, a gente vai lá, aplica um patch, atualiza o ambiente, então isso já traz uma facilidade enorme, né? A gente tem clientes que, preciso amanhã fazer um teste na versão nova. O que você faz? Abre um ticket, pede para o time de cloud fazer isso no ambiente de homologação, de teste. No outro dia o ambiente já está atualizado, você só tem o trabalho de ir lá e fazer o acesso e começar a validar, né, fazer as homologações. Isso já facilita bastante, né? Você não tem esse trabalho. Cuidar do banco de dados, né? Então cuidar de backups, a segurança desse ambiente, né, também é um item bem crítico. Então a TOTVS ela passa o quê? A ser responsável pela integridade dessas informações, né? A gente como o host, né, a gente vai hospedar os seus dados, a gente vai garantir que essas informações estejam numa localidade segura, né? Então, até do ponto de vista de LGPD, já é um ganho, né, o que os clientes têm, porque a gente sabe que tem dois papéis. Então, o operador é quem está fazendo a guarda das informações, então a TOTVS assume esse papel de operador, e já o cliente ele fica responsável por quê? Pelos dados, né? Ele é o controlador das informações. Então, até por isso aqui está em verdinho, né? Os dados nos 3 cenários aqui, o cliente ele faz a gestão, porque é ele que vai fazer a gestão dos seus usuários, né? Definir os perfis, quem tem acesso à informação ou aquele dado que pode ser sensível. Então, isso invariavelmente fica com o cliente. Mas ele já tem o ganho do quê? Que tem a TOTVS sendo responsável pela guarda e a integridade dessas informações, tá legal? E os outros itens, né, que são básicos aqui também de infraestrutura, também com a segurança que a TOTVS está cuidando, né? Cuida de backup, sabe que esse backup ele está sendo replicado para outra localidade, tem a garantia de que se precisar da informação, o cliente vai ter ela disponível. Então, eu quero voltar um backup de 30 dias atrás, né, de 2 meses, 1 ano atrás, isso é possível, né? Os clientes que estão aqui, eles fazem essa solicitação e a gente consegue entregar as informações da maneira que ele precisar. Bom, outro diferencial, né? O modelo de pagamento, como é que ele funciona? Hoje, quando você vai contratar um serviço de nuvem, qual que é o mais comum, né? Você vai lá e escolhe qual o servidor que você precisa, né? Qual a infraestrutura. Então, eu quero um servidor com tanto de processamento, tanto de memória e tanto de disco. No Cloud TOTVS, ele é um pouco diferente, né? A gente faz um modelo que ele é baseado por conexão simultânea. O porquê disso? Justamente pelo nosso time fazer toda essa gestão. Então, como é que funciona? O Cloud faz o sizing do ambiente, a gente administra, né, cuida, garante o desempenho das aplicações e você não tem que se preocupar com a infraestrutura que está por trás. Então, isso te dá uma facilidade, uma segurança que você não vai ter cobranças adicionais ou surpresas ali no futuro, né? Porque hoje o que a gente sabe de clientes que operam em nuvem ele contrata ali um servidor com capacidade X, passou ali 6 meses, 1 ano, ali, enfim, um período específico. O seu ambiente começa a consumir mais recurso, né? Você pode ter ido para uma versão mais recente, consome mais memória, ou até mesmo o uso ali do usuário que acabou consumindo mais. Você vai ter que ir lá e contratar mais recurso de infra. O ambiente está lento? Contrata mais recurso. Aumenta a memória, aumenta a CPU. Então, você não tem aquela previsibilidade, você vai ter realmente mais gastos no futuro. Com a TOTVS, não. Só vai ter gasto adicional se você precisar de mais conexões, tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho um cenário que eu tenho 30 conexões, eu tenho 30 usuários ali que acessam a minha aplicação de forma simultânea, tá? Você pode ter, por exemplo, 60, 100 usuários, mas apenas 30 conectam simultâneos, tá ok, a gente dimensiona o ambiente para suportar as 30 conexões. E aí, quando você precisar de mais, você vai lá e faz um aditivo. Então, também a facilidade de você pagar por aquilo que você precisa, né? Você não precisa contratar um super servidor, muito recurso para que talvez no futuro você precise. Não, você paga hoje por aquilo que você realmente precisa, né? Sem gastar mais. E se daqui para frente você precisar de mais conexões, você tem essa facilidade de ir lá, faz um aditivo, a equipe de cloud já ajusta o ambiente para essas novas conexões e você já automaticamente começa a utilizar essas conexões adicionais, tá? Então, isso também facilita e agiliza muito o processo.
Bom, com isso, quais são os ganhos, né? Primeiro, você não se preocupar com o sizing e a obsolência do seu ambiente, né, da infraestrutura. Tá? Então, a gente sabe hoje que o modelo, quando você está com um servidor local, esse servidor ele tem uma garantia, tá? Um ciclo de vida, tá? Ele pode durar de 3 a 5 anos. Então, invariavelmente, você vai ter que, após um tempo, ir lá e comprar mais recurso, né? Trocar o seu parque de máquinas. Então, isso é um investimento adicional que na nuvem você deixa de ter. Você vai pagar um valor X mensal por mês e é aquilo. Você tem a modernização constante das suas tecnologias, tá? Então, às vezes, hoje você está rodando com um sistema operacional antigo, banco de dados também, a gente pega clientes com banco Oracle ainda na versão 11, clientes com SQL também, desde SQL 2008, né, versões que já estão até deixando de ser suportadas, né? E tem a garantia que, vindo para a estrutura da TOTVS, você vai ter os seus ambientes o mais atualizado possível, né, de acordo com a homologação das áreas de produto. E com isso, né, daqui para frente, você já entra no ambiente que está atualizado, você tem a garantia que ele vai ter constantemente essa atualização sendo feita, né? Então, você também deixa de ter essa preocupação. Outro ponto também interessante é garantir a performance das soluções TOTVS, tá? Então, também baseado no número de conexões que foi contratadas, a gente vai garantir que esse ambiente tenha um bom desempenho. Então, independente se eu preciso colocar 5 servidores, 10 servidores, isso para o cliente acaba sendo transparente, ele não precisa se preocupar. Nosso time tem aqui já o conhecimento, as melhores práticas. A gente hospeda hoje mais de 4.500 clientes TOTVS, tá? Então a gente conhece como as aplicações se comportam e a gente está também em constante contato com as áreas de produto, né? Então a gente sabe realmente como o produto se comporta para garantir que esses ambientes tenham uma boa performance. E um último tópico é também garantir a evolução de softwares terceiros, né, que seriam, por exemplo, os antivírus que rodam no ambiente, né, softwares de backup, né, então tudo que compõe aqui o ecossistema para manter o seu ambiente TOTVS funcionando, a gente vai garantir e dar o suporte. Tá legal? Bom, e aí falar agora um pouco sobre redução de custos, tá, pessoal? O que a gente aborda aqui, né? Se a gente faz um trabalho, como eu comentei, para cada cliente, né, um trabalho específico, para montar, por exemplo, um TCO, né, que é o seu custo total de propriedade. E o que a gente leva em consideração para isso? Primeiro, alguns itens que são os mais comuns, né? Por exemplo, a infraestrutura. São a aquisição de servidores, você tem um storage, a garantia desses equipamentos, né, equipamentos de rede. Outros itens, por exemplo, os backups, né, que o custo que você tem ali para manter esse backup rodando ou replicado para uma outra localidade. Licenciamentos, né, licença de sistema operacional, banco de dados e a virtualização. Tá? Outros itens que talvez não sejam tão claros, né, de se enxergar, mas que existem. Por exemplo, o custo de energia elétrica, você tem ali também o custo do espaço físico, né, que você tem ali hoje para ocupar os seus servidores. A refrigeração, sistema anti-incêndio, até isso também, além de custo. São riscos, né? Por exemplo, parou o sistema de refrigeração, parou de funcionar, você pode ter um superaquecimento do seu servidor e ele vai desligar, então isso é um risco também da sua operação, né? Que você está ali exposto. Outros fatores de custos é a mão de obra, então, além de você ter alguém com uma mão de obra especializada, né? Que hoje a gente sabe que é difícil encontrar no mercado, alguém que conheça a TOTVS, né, conheça a DataSul, saiba como mexer nessa infraestrutura das aplicações. Você tem também, invariavelmente, custo de hora extra, então uma manutenção no final de semana, né, o ambiente é o horário ali que você pode parar de madrugada ou no fim de semana. Você vai ter um gasto de hora extra, então com a TOTVS, você já deixa isso, você vai pedir para a gente fazer, tá? Então o Cloud tem o suporte que ele é 24/7, você vai ter um time ali sempre à disposição para fazer as ações do seu ambiente. Custo também, né, de você treinar esse profissional, né, recrutar, fazer capacitação. Então, às vezes, até uma retenção que é um pouco mais complicado também, reter profissionais que tenham esses conhecimentos. E com isso, com a TOTVS, você consegue deixar de ter esses gastos, né? Então, o que a gente faz é montar uma planilha aqui com esses estudos e mostrar para vocês no seu cenário. A gente trouxe aqui um exemplo, né, um ambiente com 25 conexões, utilizando somente o Progress, tá? Sem banco de dados Oracle ou SQL, você teria uma redução prevista ali de 41%, tá? No total do contrato, aqui num cenário de 3 anos.
Então, como eu comentei, né, a gente pode montar cenário a cenário, caso a caso, como com as suas quantidades de conexões, eu tenho isso de servidor, eu tenho isso aqui de gastos com licenciamento. Então, a gente monta o cenário caso a caso para realmente provar o quanto você vai ter de redução. E é sempre realmente nessa faixa, se não for mais. Né? Então, a gente tem alguns clientes até que viraram cases nossos, né? Que mostraram realmente como eles conseguiram reduzir custos migrando para a nossa nuvem. Outro fator também, né? Às vezes a gente vê também as empresas buscando ou até mesmo já utilizando o ambiente numa nuvem pública. Tá? Então, por exemplo, a AWS, né? E o que acontece? São nuvens baseadas em dólar, né? Então, isso é um fator também que a variação cambial vai impactar no seu gasto mensal. Então, a fatura, por mais que ela seja aqui já faturada em real, né? Faturamento no Brasil, o pagamento ele vai ser baseado no dólar e você vai ter essa variação de acordo com a flutuação do câmbio. O dólar esse mês veio 5,90, a fatura vai vir mais alta, agora baixou um pouco, não, agora subiu mais ainda. Então, o cliente ele deixa de ter a previsibilidade dos seus gastos. Então, isso é um problema também para as empresas saber quanto que ela vai gastar, além do aumento. Né? A gente vê aqui do último ano, a gente teve uma alta aqui na casa de 25%. Tá? Então, isso é a mesma coisa que você está usando o mesmo ambiente, né, do mesmo jeito, sem alteração, e ele te custar 25%, quase 30% mais caro. Já a nuvem da TOTVS, a gente tem o pagamento todo em real, tá? Você não tem essa variação, e a gente protege o cliente dessa forma. Você tem essa previsibilidade, você sabe quanto você vai gastar. Bom, agora falando um pouco, né, já entrando no terceiro tópico aqui, a gente fala sobre segurança, também um item bem crítico, né, que a gente traz alguns dados de estudos que dizem que 54% dos empresários brasileiros afirmam que os riscos de ataques cibernéticos aumentaram em 2020. Então, essa é uma realidade que a gente percebe também. A gente participa aqui de reuniões, né, fala com vários clientes de diversos setores e a gente recebe esses feedbacks, né, que sofreram algum ataque, né, ataques de ransomware, teve a sua infra, né, de alguma forma ali impactada, perdeu informações em alguns cenários, né, então a gente sabe que isso tem um impacto grande, né, um impacto financeiro, um impacto na operação também dos clientes. Tá, outra informação aqui, que 92% dessas empresas ela tem pelo menos uma máquina que permite acesso remoto, né, de criminosos, então, virtuais. Então, isso também são vulnerabilidades. Pode ser, por exemplo, que você tem um sistema operacional antigo, então ele está desatualizado e ele vai ter ali algumas brechas, tá, que os hackers podem explorar essas vulnerabilidades. Então, você ter um ambiente atualizado também te dá mais segurança, tá? Você está sempre rodando nas últimas versões, né, nas versões homologadas, te garante que essas falhas, essas vulnerabilidades já estejam corrigidas, tá? Então isso aumenta mais o nível de segurança do seu ambiente. Aqui um custo médio, né, estudos que a gente tem até de outros lugares, né, da Europa, Estados Unidos, custo médio de um vazamento de informação, ele é na casa de 3,86 milhões de dólares, tá? Isso em custo médio. A gente tem empresas, né, em casos que tiveram grandes vazamentos, né, vazou informações de milhares de clientes, milhões de clientes, e esses custos chegam na ordem ali de 392 milhões. Então, aqui são exemplos, é claro que alguns casos que aconteceram de grande porte, mas a gente sabe que é um impacto, né, não só de custos, mas da imagem, né, do cliente, você ter ali seus dados expostos, né, então isso traz também esse tipo de problema. Bom, aqui quais são os principais? Né? A gente traz aqui os principais tipos de ataques que são mais comuns. Primeiro, o ataque de ransomware, né, que é quando alguém invade a sua rede, consegue capturar suas informações, ele criptografa seus dados e pede em troca algum valor, né, Bitcoin, alguma moeda, para que você pague o resgate e tenha os dados de volta. Então, muitas vezes o que acontece? O cliente não tem nenhuma segurança que pagando ele vai ter esses dados de volta. Então, o que ele acaba optando? Pegar um backup antigo e aí ele vai ver qual foi o último backup que ele tem válido, né? Então, a gente acaba também encontrando bastante esse cenário, que o cliente foi ver que os backups não estavam sendo feitos, ou o último backup que ele tinha era de um mês atrás. Então, aí também é um prejuízo maior, né? Você perdeu operações ali de alguns dias.
né? Então, isso é um caso prejuízos, né, operacionais para as empresas. Outros tipos de ataque, né, o tipo de DDoS, que é negação de serviço. Então, quando o cliente recebe múltiplas conexões, ali, milhares de conexões ao fim de derrubar a sua conexão, né, derrubar o seu serviço. Ataque de phishing, né? Então são aqueles e-mails maliciosos, né, que te induz a passar senha, né, passar alguma informação. Vírus e malwares, que são os mais comuns. As vulnerabilidades de software, como eu comentei, né, você tem um sistema operacional ali desatualizado, JBoss, então algumas aplicações, né, que são críticas. Você tem que ter ela sempre atualizada para você evitar esse tipo de ataque. Infraestrutura, incidentes na infraestrutura física, né? Então, se tem algum incidente na parte de refrigeração, sistema de anti-incêndio, então, de combate a incêndio, então tudo isso também são riscos, né, de ataques ou até de incidentes da sua infraestrutura. Roubo de credenciais e engenharia social, tá? Então também de alguma forma ali que a pessoa tenta te induzir a passar informações, né, das suas empresas. Isso também são alguns tipos de ataques mais comuns que a gente acaba acompanhando aí. E como que a Nuvem da TOTVS prepara, né, está preparada para combater e para mitigar esse tipo de problema? Bom, primeiro a gente tem uma área de conformidade e proteção das informações, tá? Então a gente tem um time que faz auditorias do ambiente, né? Fora o nosso time próprio, a gente é auditado por empresas externas, então a gente tem certificados de segurança, tá? Como a ISO 27001, o relatório do SOC 1 também, tá? Que é o ISAE 3402, também é um relatório que fica público para os clientes. Então, a gente é auditado por uma empresa terceira todo ano e ela vai acompanhar todos os processos de cloud e emite um relatório, um parecer sobre isso. A gente tem um time que faz gestão de vulnerabilidades, então tem testes periódicos ali de invasão, e aí essa equipe vê onde tem brecha, onde tem falha para atuar na correção desses problemas. A gente trabalha hoje com cofre de senhas, tá? Então o que isso significa? Todo time de cloud que precisa ter acesso nos ambientes, eles primeiro se conectam no cofre, né, um aplicativo, e de lá eles fazem acesso nos ambientes. Então, eu garanto o quê? Que eu tenho rastreabilidade e auditoria de tudo que é feito. Tá? As telas elas são gravadas, então a gente consegue ver tudo o que é feito no seu ambiente. Tá? Então, o cliente tem essa segurança também, que é tudo monitorado. A gente tem um sistema de gestão de acessos, então hoje também cada pessoa tem acesso somente àquilo que é necessário. Então, por exemplo, quem cuida de aplicação só vai enxergar os ambientes de aplicação. O time que cuida de banco só enxerga os servidores de banco. Tudo isso para garantir também o máximo de segurança desses ambientes. Um time que faz a parte de resposta aos incidentes, tá? Então a gente tem um monitoramento de forma inteligente, tá? A gente utiliza uma ferramenta chamada CIEM, ela monitora as conexões, então ela vai monitorando e criando um padrão de onde vêm essas conexões. Então, por exemplo, os IPs estão vindo aqui do Brasil, dessas regiões. Se de repente a gente começa a receber conexão de IPs da China, da Rússia, de outra localidade, automaticamente ela já barra esse acesso, porque ela identifica que não é algo comum. Então, também é um tipo de proteção preventiva. A gente tem processo de descarte seguro, né? Então, backups, né, ou fitas que a gente vai descartar, HDs, então todo equipamento que ele é descartado tem um processo ali de sanitização das informações, tá? A gente faz uma limpeza para evitar também algum tipo de vazamento. Proteção de rede, né? Além de um firewall, a gente tem um sistema de proteção de intrusões, que é de prevenção de intrusão, que é o IPS. Também temos o anti-DDoS, tá? Então também previne ataques. A camada de isolamento, né? Todo cliente tem o seu ambiente dedicado, tá? Dentro de uma VLAN exclusiva, então eu tenho um isolamento de rede ali, que eu garanto que nenhum cliente vai ter contato com informação de outros que estão rodando na nossa nuvem. Camada de storage também com redundância, tá? Um outro grande diferencial é que todos os nossos storages eles são all flash, tá? Então são storages de alta performance, que o cliente já tem direito, né, à utilização na nossa nuvem. Então, isso também provê uma melhoria, né, de performance, um ganho de desempenho. E a parte de segurança física, né, não só dos servidores, né, a gente tem hoje um data center que ele é Tier 3, é um data center certificado, que garante toda a redundância e resiliência ali da parte física, né, com garantias de combate a incêndio,
no breaks, né? Hoje o nosso data center, por exemplo, ele não depende de energia elétrica para funcionar, ele consegue rodar 365 dias do ano apenas com o nosso grupo de motor gerador. Então, isso também garante uma segurança que os ambientes estão dentro de uma infraestrutura resiliente, né? Então, todo um ecossistema aqui que o cliente, se fosse investir com tudo isso, ou as melhores práticas, pelo menos, a gente sabe que seria um alto investimento, né? Um investimento muito alto para você ter esses controles. Então, até por isso, né, com toda essa camada de segurança aqui que a TOTVS já fornece, o cliente vai conseguir reduzir até 50% dos seus controles da LGPD, né, tanto por conta desses itens da camada de infra e controles que a gente já fornece para vocês. É claro que a outra parte, né, que seria o controle dos usuários, né, os acessos e o controle dos dados, ainda fica com o cliente, mas mesmo assim o ganho já é bem expressivo. Bom, e aí recapitulando aqui, né, pessoal, já para a gente trazer aqui os tópicos que a gente abordou, a migração para a nuvem é algo que os clientes estão adotando, tá? Então, é um caminho seguro, um caminho que, invariavelmente, as empresas vão ter que seguir. Então, é uma forma de reduzir custos, de você ter mais segurança, tá? Então, de você ter uma equipe ali da sua TI atuando de forma inteligente. Então, o que as empresas estão fazendo hoje? Deixando a sua TI mais consultiva, né? A TI hoje, ela tem um papel de trazer melhorias, né? Trazer novidades, pensar em coisas que agregam valor ao negócio de vocês. Já cuidar do RP, o que elas estão fazendo? Passando para o fornecedor, né? Trazendo para um modelo próximo do SaaS, né? Hoje a TOTVS fornece, a gente chama de PaaS, que seria uma plataforma como um serviço, tá? Então a gente tem ambientes já padronizados que melhoram a experiência de uso, né? E com certeza você tem a redução de custos, né? Na ordem aqui de 45%. Variação cambial, tá? Como eu já comentei. Parte de segurança também a gente abordou bastante, se reduzir os controles, né? Ter a garantia que a TOTVS está sendo responsável pela guarda dessas informações. Isso é bem legal. Você possibilitar o acesso do seu RP de qualquer lugar. Isso é uma forma também que você pode controlar. Por exemplo, se vocês quiserem definir que o acesso seja feito também só das suas empresas, né? Ou das matrizes ou filiais, isso também é possível. A gente restringe também o acesso. Eu não quero que o meu usuário tenha a opção de acessar de qualquer outro lugar. Ele só vai acessar se ele estiver aqui no escritório. Também é possível. Ô, Bruno, você está me ouvindo aí, né, Bruno? Estou ouvindo. Eu assisti eu gostei muito da apresentação e eu fiz até algumas anotações aqui para poder ter a certeza mesmo daquilo que você falou, tá? Com relação à parte de redução de custos ali que você citou, então significa assim que eu indo para o data center ou para a nuvem TOTVS, significa que eu não preciso mais me preocupar em atualizar a versão do sistema. É isso daí a TOTVS que vai fazer para mim. É isso mesmo, né? Só para ter certeza se eu ouvi bem isso daí. Perfeito, Arnaldo. É isso, mas com só um detalhe que como funciona. Isso não é atualizado automático, tá? Você não vai chegar lá na empresa segunda-feira, meu ambiente foi atualizado e ninguém me avisou. Como funciona? Como cada cliente roda na sua versão, né, tem o seu ambiente ali particular, né, e exclusivo, vocês que vão definir quando essa atualização vai ser feita, tá? Então a gente só atualiza o ambiente após o cliente solicitar para o nosso time. Geralmente o processo você solicita que a sua base de homologação seja atualizada, e aí ali você faz todo o teste, né, valida essa versão, corrige eventuais problemas, né, atua ali, né, na validação desse novo patch, testou, viu que está tudo ok, você solicita que isso seja aplicado em produção. Então também facilita porque você tem essa garantia de ter um ambiente ali de homologação, tá? Então todos os clientes em cloud, eles têm pelo menos um ambiente de produção e um outro de homologação. Se quiser mais, a gente consegue também criar, eu quero ter uma base de dev, uma base de teste, QA, a gente trabalha também de acordo com o que o cliente precisar, mas ele tem a garantia de ter no mínimo 2 ambientes para ele poder testar isso. Validou, agora eu quero aplicar em produção, ele só solicita para o nosso time, a gente faz isso e atualiza o ambiente para ele. Eu fiz muito legal, acho que agora ficou claro aqui para mim. Eu fiz uma outra anotação aqui, que seria aqui o seguinte, você falou que a nuvem da TOTVS ela cobra por conexão, né? Então, assim, se eu tiver 100 conexões, é aquele valor que será cobrado, e se você
precisar colocar memória, mais servidor, isso daí é responsabilidade da TOTVS. Eu não tenho nada a ver com isso, certo? Então, eu vou pagar por aquelas 100 conexões e o hardware para suportar essas 100 conexões é de responsabilidade da TOTVS. Se amanhã ou depois o produto fizer uma evolução, precisa de um pouquinho mais de memória, a TOTVS é que vai providenciar isso daí. E não tem que me preocupar com isso. É exatamente isso, Arnaldo. Por a gente já conhecer, né, o que é o grande diferencial, né? A gente tem um time que conhece a aplicação, né, e o comportamento dela. Então, toda a responsabilidade do sizing é do nosso time. Então, a gente já tem aqui um processo já definido de arquitetura dessas aplicações e a gente se baseia em cima da quantidade de conexões, tá? Então, outras variáveis que vão ter ali no ambiente durante o processo de migração, além da conexão, o tamanho dessa storage, né, do banco de dados, né, que a sua aplicação vai consumir. Então, a gente mapeia isso durante o trabalho ali de migração, esse estudo, e o custo adicional que você vai ter eu preciso de mais conexões, você compra mais conexões e a gente redimensiona o ambiente. Fora isso, toda a responsabilidade pela arquitetura, garantir essa infra com um bom desempenho, é o time da TOTVS que vai fazer. Então, como você comentou, se precisa colocar mais recursos de memória ou mais um servidor para balancear os acessos, é o nosso time que faz, sem custo adicional para o cliente. Onde que eu assino? Onde que eu assino? Gostei dessa Muito possibilidade. bom, realmente. Muito legal mesmo. Bom, e aí, pode ficar à vontade também, tá, Arnaldo? Se tiver mais coisas, a gente vai pontuando aqui. Porque a gente já está até recapitulando aqui, já chegando no final da apresentação, justamente o que a gente comentou, né? Ter esse serviço gerenciado, que é o grande diferencial, que é o cliente não se preocupar em atualizar o seu ambiente, né, em cuidar da infraestrutura, ele vai ter a certeza e a segurança que é a TOTVS que está cuidando, né? Ele está contratando um serviço que tem todo esse escopo embarcado. Outro diferencial, né, que eu acho que a gente nem chegou a comentar, é garantir o quê? Em contrato, a gente entrega a disponibilidade da sua aplicação. Então, a gente, como comentou, tem um data center que ele é Tier 3, eu tenho um time que cuida da aplicação, eu garanto, então, SLAs de disponibilidade não só de infra, mas também de aplicação. Eu vou garantir que o seu sistema, né, o DataSul, o seu RP, esteja no ar durante X um percentual ali de disponibilidade por mês. Então, esse percentual ele parte de 98,5%, pode chegar a 99%, ou até mais, isso vai depender do projeto. Tá? Então, isso é um SLA de tempo corrido, né? Então é um outro diferencial também. A gente tem um time que trabalha 24/7, então a apuração desse SLA ela corre o mês inteiro e o cliente tem a segurança que a TOTVS vai cumprir isso em contrato, né? Então tem multas, tem sanções que a TOTVS se responsabiliza caso não cumpra o SLA acordado. Bom, e era isso, pessoal. Agora a gente quer saber qual é o próximo passo, né? Como o Arnaldo falou, a gente fica à disposição aqui de vocês. A gente pode colocar, marcar também apresentações personalizadas, né? Fazer o estudo de TCO para cada cenário. Então, a gente tem um time hoje de especialistas de cloud para apoiar vocês, tá? Nessa tomada de decisão, nessa migração. Então, o que a gente pede? Primeiro que você possa entrar em contato com o seu executivo de contas, tá? Então ele também já está bem a par, né? Ele conhece o processo de cloud, ele vai apoiar vocês, né, nessa migração. Então a gente tem um questionário ali para mapear o seu ambiente. Então nesse questionário a gente vai perguntar alguns itens de como o tamanho do banco, versão que vocês estão rodando, se tem integração. Então, a ideia desse questionário inicial é entender um pouco do ambiente, como é que vocês estão hoje, para a gente poder montar um orçamento, né, apresentar valores para vocês e aí partir já para os próximos passos, né, que seriam aí já estudo financeiro e já poder acelerar e conseguir concluir essa migração o quanto antes, tá legal? Outro item também que a gente acabou não comentando, a gente já tem hoje algumas Unimedes rodando aqui na nossa nuvem, tá? Então também a gente consegue passar não somente clientes também de Unimed, mas outros clientes que utilizam o cloud da TOTVS como referência, tá? Tem alguns que autorizam a gente compartilhar contato para você buscar feedback, né? Saber como é que está sendo essa experiência na nuvem da TOTVS. Isso eu acho que também é bem legal.
E a gente fica à disposição. Temos mais alguns minutinhos aqui, então se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aqui, é só mandar aqui no campo de perguntas. A gente está disponível para responder. Também, como o Bruno passou, vocês têm uma tela final aí, Bruno, se puder passar, que tem um e-mail de vendas, que vocês podem entrar em contato para, enfim, até solicitar mesmo essa apresentação personalizada, tirar dúvidas, conhecer mais um pouco da nossa solução. Então, a gente está à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida e apresentar uma apresentação personalizada para vocês, tá bom? Isso aí. Quem quiser, né, pode enviar direto para o vendacloud@tots. Então já cai aqui na nossa caixa de e-mail aqui. Eu e o meu time a gente vai responder, né, entrar em contato com vocês. Ou também, se vocês preferirem, vocês podem procurar direto o seu executivo de contas. Também não tem problema. Ele também vai fazer o mesmo processo ali de enviar o questionário para vocês, depois já envolver a gente para fazer esse trabalho em conjunto. Tá? Então, nos dois cenários também o executivo apoia bastante vocês nesse processo e a gente fica à disposição. Se não tiver dúvida, pessoal, talvez é um bom sinal, acho que aí eu consegui ser bem claro aqui, acho que são algo legal, né? A gente conseguiu já deixar tudo de uma forma bem transparente, mas a gente continua aqui à disposição, tá? Tem nosso e-mail, a gente vai compartilhar a apresentação com vocês e eu acho que era isso, tá? Não sei, Thiago, se surgiu alguma coisa aí, senão a gente pode até Não, acho que encerrar. é isso. É isso mesmo. Acho que a gente pode ir encerrando aqui. A gente agradece todo mundo que participou aqui e boa semana para todos aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e um abraço.